Boa noite, aqui quem vos fala, Nelson Paissandu. Vamos requisitar a presença do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Amém. Muitas pessoas devem estar questionando, né? Por que eu inicio meus vídeos orando o Pai Nosso? Porque Jesus, ele não promete, ele não fala que quando pensar nele ele vai estar presente. Então, o Pai Nosso é a oração mais importante que tem, porque foi ensinada pelo próprio Filho de Deus. Então, tem alguma oração mais importante que essa? Não tem. São pouquíssimas as chamadas igrejas, entre parentes, né, que pregam o Pai Nosso. Eu conheço quase todas as igrejas e no Mormon, onde eu fui batizado, prega, eles oram o Pai Nosso. Na Igreja Católica, aliás, a Igreja Católica que mais prega o Evangelho, pelo que eu tenho experiência de conhecer a Igreja Católica e as outras igrejas, no catolicismo é pregado muito o Evangelho de Jesus, né? Mas eles têm aquele negócio de Maria, né? A Maria, para alguns católicos, é maior do que Jesus. Ela é rainha. Então aí fica meio esquisito, mas tudo bem. Isso aí é problema dos católicos com Deus lá, que vai resolver isso. Só sei que eu nunca botei a rainha como, né? Jesus não fala que só tem um caminho, que é Ele. Então esse negócio de usar Maria para chegar a Deus, né? E talvez para chegar ao Filho, não sei. Eu não sei nem. A Maria foi uma mulher abençoada, foi uma serva de Deus, que o Senhor usou o útero dela para trazer o Filho. Ela é uma serva de Deus, ela não é essa santidade toda que pintam. Ela é importante? É muito importante, ela deu à luz o Filho de Deus. Mas Jesus, na história dele, ele dá vários exemplos que os irmãos que acreditam em Deus e procuram o pai dele é muito importante, né? Tanto tem uma passagem que ele está num casamento, eu acho, está sentado lá, participando do casamento, vem um discípulo e fala com ele: Senhor, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querem falar com o Senhor. O que o Senhor Jesus responde? Quem? Minha mãe? Meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses aqui, ó, que escutam a palavra do meu Pai. Né? E quando ele estava lá, para morrer não, né? Para partir para o seio do Pai lá e depois ressuscitar em 3 dias, ele fala, né? Ele fala para um dos discípulos, fala: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Com isso ele está isentando de qualquer ligação santa, né? Que o católico pinta muito, né? Que é a mãe de Deus. Primeiro que ele não é Deus, ele nunca falou que é Deus. Onde é que está? Pergunta aí esse padre aí, que bota aí, que fala, né? Pergunta ele onde é que está escrito na Bíblia aí que Jesus algum dia falou: eu sou Deus. Jesus nunca falou eu sou Deus, ele fala que o Pai está nele e ele está no Pai. E com isso compreende-se que quando ele fala é o próprio Pai falando. Mas isso não faz dele Deus. Ele é o transmissor, ele é o mensageiro do Pai, ele veio com uma missão.
missão de pregar as boas novas. Claro que ele tinha autoridade do Pai para fazer muita coisa que ele fez, várias coisas, né? O sábado, aliás, ele foi morto por causa disso, porque ele saiu um pouco daquela obsessão que os judeus tinham da lei de Moisés, né? Ele questiona várias vezes os doutores da lei lá, aqueles que incentivaram os romanos a matar ele, né? Bom, aí já estou entrando numa praia que não é a minha, mas eu estou estudando, não sou teólogo, não sou padre, não sou nada, só tenho o primeiro grau, nem terminei o primeiro grau, entendeu? Mas eu tenho o ensinamento do Espírito Santo, porque eu jamais nas minhas orações eu pedi para apartamento, carro, dinheiro, nada disso. Eu sempre pedi sabedoria e isso Deus sempre me deu. Então tudo que eu tenho dentro de mim foi Deus que me deu e Deus que fala através de mim. É o Espírito Santo, por que eu oro o Pai Nosso? Esse Pai Nosso é um pedido humilde para o Senhor estar presente para me guiar. E Ele comparece, eu tenho certeza. Hoje vamos falar aqui porque eu frequentei todas as igrejas que existem, né, no Brasil, porque todas elas, a evangélica nasceu lá no Rio, né, lá na abolição, e eu morava do lado, olha só, quando foi inaugurada a igreja, né, universal, aí, foi numa mortuária, um lugar onde eu ficava lá, eu vendia caixão e tudo. Acabou com aquilo e fundaram a primeira igreja ali e começou o barulho. Eu morava uns 100 metros com a minha mãe, a minha velha mãe, minha mãe de criação. Eu já escutava o rock and roll que rolava lá dentro, é uma aberração do caramba. De lá para cá não mudou nada, continua a mesma coisa. Então, na última casa de oração que eu tive agora, tinha uma mulher que é o braço direito do pastor. Todo pastor tem um braço direito. Tem um, né, que é igual a empresa, igualzinho uma empresa. Todo grande empresário tem sempre um secretário ali que decide, às vezes, por o empresário não estar presente, mas ele dá tanto crédito ao seguidor dele que o cara decide por ele. E nessa igreja que eu estava, tinha uma senhora que era o braço direito do pastor, que fazia tudo, né, para ele. E eu cheguei uma vez para ela e falei, poxa, a senhora não sabe o sonho que eu tenho de poder pregar a palavra do Senhor. Aí ela falou, é mesmo, é? Ah, mas você não pode não. Sabe por quê? Porque você tem que estudar muito. Aí na hora eu fiquei triste, falei nada, mas agora o Senhor me revelou. Quem foi que incentivou os romanos a matar o Senhor Jesus? Não são os fariseus da época? É tudo gente igualzinha de hoje, né? Ficava nos cultos, botando aquele fardo pesado em cima, eles mesmos tinham boa vida, que nem é igualzinho de hoje, não muda nada, né? A galera de hoje fala um monte de coisa que você não pode fazer, um monte de coisa, mas eles fazem. Eles têm tudo. Eles dizem que você tem que abdicar do mundo, né? Mas eles têm tudo. Ar-condicionado, casinha de apartamento, geralmente na Zona Sul, 3 quartos, 4 quartos, ar-condicionado, comida, carne todo dia. Eu como carne, quanto tempo tem que eu não como? A última vez que eu comi uma carne, acho que faz uma semana, foi ali na padaria da Sueli, que tem um salgadinho lá, que eu não sei como é que é, cavalo de aço, que é carne moída, e em volta acho que tem alguma coisinha, mas é muito bom, é carne pura. É a última vez que eu comi ali, R$ 8,50, é um salgadinho e um suquinho, lá na padaria da Sueli, centro de Mendes, né? Agora é o seguinte,
Eu nunca vi esse pastor andando de ônibus, andando de metrô, andando de trem. Não, cara, só anda de Uber, ou carrinho próprio. Mas Jesus não era assim. Jesus andava com os discípulos, comia a mesma coisa com os discípulos, dormia no mesmo lugar que os discípulos dormiam. Não tinha nenhuma mordomia, né? Então não está meio errado essa galera que prega a palavra do Senhor? Não tem alguma coisa errada aí? Não o que está lá sentado escutando. Esse aí o Senhor fala. Escuta o que eles falam, porque eles sabem, porque eles estudam a palavra. Mas não seja que nem eles, porque eles são muito de falar, mas quando bota para ver, eles não são o que eles falam. É o que Jesus previne. Eu falo, leia Mateus. Vocês não querem ler, quer ficar lendo Elias, Daniel, não quer, isso aí são servos de Deus, têm a sua importância, mas o que vale agora é o que o Senhor Jesus ensinou. É o próprio Deus ensinando, não ele como figura de Deus, mas como autoridade para falar como se fosse o Pai. Quando Jesus diz uma coisa, é o próprio Deus que está falando. Quando é que vocês vão entender isso? Quando Moisés falava, era o Senhor que botava a palavra na boca dele. É diferente de Jesus. Jesus, quando fala, é o próprio Pai falando. Porque ele fala, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, na hora que ele fala, é o próprio Pai falando. Então, ele se botar numa balança, Jesus de um lado e todos os grandes profetas da Bíblia do outro, Jesus vai pesar muito mais. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Se vocês acreditam que ele é o Messias, então vocês têm que seguir o que ele fala, pegar a Bíblia no Evangelho, né? Pegar lá do Evangelho até o Apocalipse, ler bastante, mas não ler, não é pegar a Bíblia e ler que nem ler um livrinho de matemática, de história, para fazer vestibular, não é isso não. Pega a Bíblia, vai pro teu quarto sozinho, bota uma luzinha lá, plim, aqui, eu vou botar uma luzinha aqui, ó, bota uma luzinha, bota a Bíblia na mão, fecha o olho, se concentra e seja humilde. Senhor, por favor, abre minha mente para me entender tudo que está escrito nas suas palavras, porque está escrito, né? Está escrito, ele fala que muitos iriam ler e não iam entender. Então como é que você vai entender se você não entra em comunhão com o Criador antes de ler? Tem que orar, pedir humildemente, porque se seu coração estiver legal, 10% legal, 100%, o Senhor vai fazer você entender tudo. Entendeu, gente? Então pega a Bíblia e ora antes, se humilha, seja humilde. Não é que nem essas figuras que gostam de chegar, que pregam a palavra, fica lá no púlpito, né? Quando chega na igreja, para na porta da congregação, sabe que todo mundo está fazendo tudo, para ir lá. Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Eu fiz isso, mas eu estava incentivado pela minha família, era 6 netos e um filho. Eu estava me deixando levar por aquilo, mas o Senhor clareou a minha ideia e eu consegui sair dessa armadilha, né? O laço do passarinheiro, consegui sair. Graças ao Senhor. Oh, aleluia. Entendeu, gente? Então é isso aí. Eu estou aqui. Querem restringir a internet. Por causa de quê? Porque na internet está a resposta para tudo. Porque a internet, ela existe por causa do Senhor. Deus me permitiu. Uma folha que cai de uma árvore, o Senhor está ciente. Então a internet, claro que você vai questionar uma coisa, na internet que você vai questionar alguma coisa lá, vai encontrar uma coisa que você perguntou, tem 1000 respostas, né? Aparece 1000 respostas de uma questão que você questiona.
Aí abre aquele leque, cada um fala uma coisa. Aí você só tem um jeito, aí você tem que orar para o Senhor mostrar para você o caminho de qual é o certo. Porque o certo está ali, mas tem que procurar. A pesquisa tem que ser muito elaborada. Não é sair, sair acreditando em tudo que aparece, não. Algumas coisas básicas, como receita de bolo, de comida, essas coisas, isso aí não tem mistério. Mas quando partir para a palavra do Senhor, aí essa confusão geral que tem aí, né? É uma confusão do cara, cada um fala uma coisa. Então, o que acontece? Você tem que pedir, ter o chamado discernimento, né, que fala, não é não? Tem que ter o discernimento, tem que orar bastante, né? Mas olha bem o que eu estou falando. Você tem que ser igual ao verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus. Não é esse pastor fajuta que tem, não. Que fala, mas não faz nada daquilo. Só bota o fardo pesadão em cima de vocês. E eles, ó, que nada, estou numa boa. Né? Não. O Senhor Jesus, Ele fala, Ele promete que se você, por exemplo, que é casado com a sua esposinha aí, você estiver em casa sozinho, em vez de ficar vendo futebol e tudo, oba, corta tudo. Vamos orar aqui ao Senhor. Aí o Senhor vai comparecer, porque Ele promete, se você clamar, Ele vai estar presente até o final. Não é isso que Ele fala? Então, gente, é que eu estou tendo dificuldade aqui. Eu estou tendo dificuldade aqui para fechar uma janela. É pouco, cara. A gente quer pegar a palavra do Senhor aqui, mas fica difícil. Bom, mas vamos lá, eu vou tentar aqui. Espera aí. Ai, meu Deus, eu queria falar um negócio aqui, mas tá difícil. Tá aqui na internet aqui, falando sobre se você deve pregar ou não, mas não vou nem ler isso aqui, é isso aí. O Senhor Jesus, Ele fica alegre quando você se converte e começa a pregar o que Ele ensinou. Isso faz o Senhor Jesus feliz. É o que eu estou fazendo. Só que é uma luta interior minha muito grande, porque eu acho que eu era um discípulo de Satanás. Porque eu influenciei muita gente. Desde que eu nasci até eu me converter, influenciei muita gente. Entendeu? Mas eu nunca fiz crueldade, eu nunca influenciei ninguém a fumar maconha, a beber, a matar, a assaltar. Nada, influenciei no lado social, entendeu? Negócio de luta, eu era muito brigão, entendeu? Mas nunca bebi, nunca ensinei ninguém a beber porque eu não gosto. O Senhor estava sempre comigo e Ele botou na minha cabeça, você não bebe que não é uma boa. Eu não tenho o hábito de beber, até hoje, graças a Deus. Né? Que o hábito de beber não é bom, porque eu tenho experiência de ver as pessoas que tem o métier do álcool, né? Volta e meia tá fazendo besteira. Então é isso aí versículos sobre pregar o Evangelho. E nunca deixaram eu pregar o Evangelho. Mas agora eu estou pregando com a internet. Mas eu acho que o meu testemunho já é o suficiente para chegar nas pessoas que tem que chegar. Muita gente vai parar para pensar. Mas só que o diabo não deixa, não adianta, porque eu não consigo ajuda, só tem ajuda de Deus mesmo e do Filho. Porque com o homem não me ajuda em nada. Às vezes o próprio Senhor intima, né?
Eu estive numa casa de oração que eu tenho 9 músicas que eu fiz em parceria com o Senhor Jesus. E tudo que eu falei na música aconteceu nos 50 anos, que a música tem 50 anos. Aí eu queria fazer uns vídeos para ficar bonito, tudo. Eu não, agora que eu estou começando a dominar a computação, o computador, essas coisas. Aqui eu estou falando no meu celular, então tem um computador aqui na minha frente aqui que eu procuro tudo. Mas eu tô tentando aqui, ó. Estou tentando sair de uma página aqui, clico e não sai, ó. Ó, não para, não sei o que é isso. Mas tudo bem, eu não vou falar sobre isso não. Mas é isso aí, cara. Outra coisa que eu quero falar é o seguinte, eu tenho no Rio de Janeiro, eu tinha mais de 1000 pessoas que eu achava que era meu amigo. Depois Jesus me mostrou, você não tem nada a ver, isso aí não é teu amigo. Isso aí está tudo na tua aba. Você é um cara bravo, enfia a cara na mão de todo mundo, enfia a mão na cara de todo mundo, entendeu? Isso não é teu amigo, está tudo na tua aba. E é verdade. A maioria desses... Eu fiquei quase 40 anos numa rede de vôlei, na praia do Flamengo, do Brejo, jogando vôlei, onde a maioria das pessoas do meu métier que jogava vôlei comigo me odiava. Por que me odiava? Porque eu era um cara bravo. E outro dia teve um que me falou, todo mundo tinha medo de você, mas eu não tinha não. Mas ele esperou ficar velho para tentar fazer alguma coisa comigo. É um canalha e é botafoguense. Como é que pode isso? Olha o contraste, o cara é um canalha e é botafoguense. A torcida do Botafogo geralmente é uma torcida gente boa, uns caras, né? Eu tô com essa camisa aqui hoje é justamente isso, para provocar os outros times. Flamengo, Fluminense e Vasco, para dar uma provocadinha. Porque eu ainda sou daqueles torcedor que vê o esporte como um lazer. Entendeu? Eu sou daquele cara que assistia um jogo entre Flamengo e Botafogo, por exemplo. Eu assistia junto com o flamenguista do meu lado. O Flamengo metia um gol no Botafogo, olhava para a cara dele e ele... Aí eu ficava na minha. Daqui a pouco o Botafogo ia lá e pumba, metia um gol. Eu olhava para a cara dele e ele... Entendeu? Era uma coisa sadia, não tinha esse animalesco de hoje em dia, essa briga. As pessoas hoje em dia, num bar, com uma televisão ligada num jogo Flamengo e Vasco, você vai lá, vai num bar, só tem torcida do Vasco. Se passar um cara com a camisa do Flamengo ali no bar que só tem vascaíno, o nego quebra o pau, bate no cara. Eu presenciei uma coisa no Maracanã uma vez, que antigamente, agora eles separam a torcida, né? Cada dia uma torcida, antigamente não. Se chegava no Maracanã, Botafogo e Flamengo, torcida do Botafogo ia para a direita ou para a esquerda, dividia, né? A torcida, cada uma ia para o seu lado. Não, aliás, não, estou falando besteira. Na época que eu era mais novo, as torcidas não tinham divisão, era tudo no mesmo lugar, que bancada ficava tudo misturado, vascaíno, Botafogo com flamenguista, não tinha esse problema. Depois o tal de Russo, que era o chefe da torcida, se eu não me engano era Folgada o nome da torcida, o Russo, ele era o chefe, aí ele começou a incentivar esse negócio, aí começou essa rivalidade de torcida, aí acabou o esporte, né? Acabou a arte. É só, vou falar português claro, porradaria. É o que virou um dos esportes mais bonitos de se ver no mundo, né? É porque vocês não viram um Garrincha jogando, né? Vocês não viram os jogadores antigos jogando. Os jogadores que usavam a arte, com a bola no pé. Tanto que o Brasil antigamente era chamado de futebol arte. Todo mundo chamava o Brasil de futebol arte. Por quê? Porque tinha jogadores que
Hoje em dia, se aparecer um, vira um Romário da vida, vira um Neymar da vida. É muito difícil, né? Antigamente, nos anos 50, 60, era uma partida entre dois times grandes, tinha 10 Romários de um lado, 10 Neymar no outro. Era todo mundo Neymar, era todo mundo Romário, era todo mundo Bebeto, não tinha, só tinha craque. Porque o futebol era feito só de arte, ninguém estava preocupado. Acabou a partida, todo mundo se cumprimentava, como deve ser, né? Hoje em dia não, você vê que nessas premiações, o primeiro lugar é uma festa do caramba, né? Quem tirou em segundo lugar, tudo lá de cabecinha baixa, michuruca, como se segundo lugar não fosse nada, não, eles queriam o primeiro, só vale o primeiro. Pode ver que nos campeonatos que tem, na hora da entrega do caneco, o que tirou o primeiro lugar, todo mundo brincando, conversando, tudo, e que tirou o segundo lugar, tudo murcho. Quer dizer, não vale nada o cara tirar segundo lugar, ser vice-campeão, na mentalidade do homem da atualidade, não vale nada, tem que ser primeiro. Porque acabou a esportividade, acabou a alegria do esporte, né? Acabou. Agora é isso que está aí, acabou tudo, né, no nosso mundo. Bom, então estamos falando aqui do Evangelho, eu estou pregando o Evangelho que eu misturo com a experiência de vida que eu tenho, que eu falo mais ou menos o que rola e o que não rola, né? Eu estou falando isso no Rio de Janeiro há anos. Vai aí nas minhas plataformas que tem músicas que eu estou falando sobre, por exemplo, Funeral da Natureza. Quando hoje eu estava conversando com uma amiga minha sobre isso. O Funeral da Natureza, 50 anos tem a música, eu estava falando que esse negócio de derrubar a natureza para botar espigão, prédio, é errado. Isso não é legal. Eu falei na música. Hoje as pessoas... Ih, o cara tá maluco, cara. Ele tá se metendo no progresso. Beleza. Aí hoje tá rolando o que tá aí, né? É isso aí, esse calor insuportável aí, né? Isso aí, esse prédio aí, um colado do outro aí, que não passa um ar. Quem tem dinheiro e mora na orla, eu sei que eu já morei, né? Na orla aí entra aquele ar marítimo, gostoso. Agora quem mora atrás do espigão, sofre bastante, né? Eu avisei, Funeral da Natureza, procura aí que vocês vão ver. Fiz o arranjo de Mu Carvalho. Sempre falo nessa fera. A falar nisso, o Mu Carvalho está com um novo trabalho aí nas plataformas. Acho que é só mulher cantando. Eu nunca não vi ainda nenhuma música, mas deve ser bom porque ele é bom. Quando ele bota as mãozinhas nele naqueles teclados lá do sintetizador, do piano, sai coisa boa, que ele é muito bom. Não é à toa que ele ganhou um Grammy, né? Não é à toa que ele fez as novelas todas que foram para o mundo quando ele era da Globo, né? Não é à toa que ele fez a Bíblia, ele ajudou lá no arranjo musical do Cid Moreira, que fez a Bíblia de Gênesis até o final do Apocalipse. Pô, o cara não é mole não, hein? O cara falou toda a Bíblia. Por isso que eu gosto de ver ele na internet. Procura aí a Bíblia, Cid Moreira, aí vai vir tudo, ele fala tudo, todos os provérbios, profeta, o Evangelho, tudo, ele fala tudo, até de Gênesis a Apocalipse. Ele narra com aquela voz maravilhosa que ele tinha, quem dera eu ter essa voz maravilhosa. Beleza, gente? Então é isso. Eu estava conversando com a minha amiga lá do Rio de Janeiro, eu não vou falar o nome dela porque ela é meio recatada. E ela estava falando que eu estava falando, ela me contou uma novidade que teve um político do bairro ali no Flamengo, né, o Benicio, que nem fizeram lá no Jardim de Alá, derrubaram mais de 100 árvores para botar espigão, fizeram isso no Benicio. E eu fui criado dentro do Benicio. Benicio é uma escola cristã, né, adventistas, que tinha uma escola, uma das melhores escolas do Brasil. Houve um negócio lá, um empresário
parece que teve umas dívidas lá, eles tiveram que vender, o empresário comprou e derrubou tudo com a permissão do governo. Aí descobriram lá que compraram, né, as pessoas que assinaram para poder fazer isso, que é um crime do caramba que fez, né? Um crime para a sociedade, para o povo e para os animais que viviam lá. É cheio de gatinho. Hoje a menina falou comigo que tem outros bichinhos lá que viviam lá, porque era um verde grandioso. O cara derrubou tudo para fazer espigão. Eu falo na minha música, Funeral da Natureza. Eu falo há 50 anos atrás. É um absurdo. Pelo dinheiro, o que esses caras fazem? Acaba com tudo. Não respeita. Nação que não respeita a natureza padece. A natureza foi feita para ser respeitada. Nação que não respeita a natureza padece. Ou cidade, né? Olha o Rio de Janeiro como é que está. 20% da Mata Atlântica. Vem aqui para a cidade que eu estou vivendo. 80% da Mata Atlântica. É um povo cordial, amigo, bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem roubo, não tem assalto, não tem perdeu, não tem nada disso. Agora, depois de 6 meses que eu tive aqui, que eu vivo aqui, é que teve um assalto numa loja da Vivo aqui. O cara rendeu lá a menina, levou lá para dentro, pegou isso que nem faz no Rio, né? Que isso aí no Rio toda hora rola. O cara assalta lá de celular para pegar o celular que fica no cofre para poder vender. Né? Mas o povo está pagando a alienação, né? Vocês querem saber de futebol, cerveja, carnaval, churrasco, sacanagem o dia inteiro, não é isso que vocês querem? Então vocês estão pagando. E vão pagar muito mais, vai ficar muito mais esquisito. Porque a paciência do Senhor Deus, ele vai começar a cobrar o que foi dito pelos profetas dele. Aliás, tudo está acontecendo no tempo dele, que é tudo no tempo dele. Se está escrito que o bicho vai pegar sim. Eu me atrevo até a dizer que vamos ter uma guerra nuclear sim. Por que não vai ter uma guerra nuclear? Eu acho que vai ter sim. Porque o homem fez a primeira... O homem gosta de guerra desde que o homem é homem, né? Desde lá de trás da criação até hoje é guerra o tempo todo. Não para nunca. Eu me atrevo a dizer que vai ter uma guerra nuclear sim, por quê? Teve a Primeira Guerra Mundial. Teve a Segunda. A terceira já era para ter rolado há muito tempo. No tempo não rolou por causa de um presidente americano chamado Kennedy. Aí ele era da paz, ele manipulou tudo e acabou não tendo a guerra. Mas agora vai ter sim, não vai demorar não, pode esperar. Está na Bíblia? Não sei. No Apocalipse está dizendo lá que o que vai acontecer é muita coisa parecido, numericamente parecido, o que a ciência fala da devastação de uma guerra nuclear. No Apocalipse é meio parecido, só o imbecil que não vê isso. Imbecil e alienado, né? Eu estou receoso, que pode acontecer sim. Só falta o primeiro maluco apertar o botãozinho, pim, aí começa. Aí todas as nações que tem arma nuclear vai padecer, porque assim, o americano, por exemplo, que é o mais poderoso em arma nuclear, ele vai jogar bomba nos inimigos todos, mas os inimigos também vão jogar nele. Você acha que uma Coreia do Norte vai jogar bomba nela e vão ficar quietinhos, vamos esperar a bomba chegar e vamos todo mundo morrer? Não, eles vão jogar também. Ah, vou morrer? Então vocês vão morrer também. E vai ser assim. Um joga a bomba no outro, um destrói o outro e acaba vai embora, acho que no Apocalipse, tá? Que é 1/4 da humanidade, né? Que padece, né? Eu não sei porque nós não estudei o Apocalipse. Estudei mais a vida do Senhor Jesus. Mas eu vou estudar o Apocalipse. É que é muito difícil para entender, né? Que aquilo ali não é qualquer um que entende aquilo ali, não. Mas como eu sou falador, eu gosto de falar,
é o Senhor que bota no meu coração para me falar, eu acho que nós vamos ter uma guerra nuclear, sim. O homem gastou trilhões de dólares, de euros, para construir bomba atômica, para depois jogar fora. Desarmar tudo e jogar fora. Não tem nexo isso. Eles vão ter que... Um dia eles vão mostrar o que é isso, né? Ó, na última festa da China aí, eles apresentaram uma arma lá, acho que é de hidrogênio, uma bomba não sei de quê, que diz que a bomba é poderosa. E extermina 2 estados de uma vez. E Nagasaki e Hiroshima jogaram 2 bombas. Olha o estrago que fez. As bombas de hoje em dia são 100 vezes superior àquelas bombas. Entendeu, gente? É isso, acho que tem gente me chamando aí. Mas beleza. Fica todo mundo com Deus, na paz do Senhor. Jesus que abençoe todo mundo. E que o Pai dele não me abandone, porque eu preciso do Pai dele. Boa noite para todo mundo. Falei pra caramba, né?